caros diáconos, frater de Watson e todos vós, irmãos e irmãs, é com grande alegria, é com fé, é com especial devoção que nós nos reunimos nesta segunda noite do Tríduo, que nos prepara para celebrarmos bem a solenidade de Santo Afonso na próxima terça-feira, dia 1º de agosto. A liturgia da palavra que hoje nos é proposta nos traz ensinamentos que são preciosos. A primeira leitura que nós escutamos é do primeiro livro dos Reis, capítulo 3. E nós vimos aqui a escolha de Salomão para tornar-se rei de Israel. E Salomão era apenas um adolescente quando recebeu de Deus este chamamento para que fosse o rei de Israel e substituísse o seu pai Davi, que havia morrido. Nós vimos que Deus diz a Salomão que ele pode pedir aquilo que quiser, que Deus atenderá. E Salomão pede a Deus o seguinte: que tenha um coração compreensivo e capacidade de governar o povo e de discernir entre o bem e o mal. Veja só o pedido de Salomão. Ele não pede nada para si, ele não pede coisas em seu próprio benefício, ele pede coisas que beneficiam o povo. Um coração compreensivo, capacidade de governar e capacidade de discernir entre o bem e o mal. Este pedido de Salomão agrada o Senhor e Deus se compromete a fazê-lo o rei mais inteligente, mais sábio que já existiu. Nunca houve antes, diz o Senhor, e nunca haverá depois um coração tão sábio, tão inteligente quanto o de Salomão. É comum na Bíblia se falar de sabedoria e às vezes nós não conseguimos compreender bem o que significa ser sábio na Sagrada Escritura. Em outras palavras, nós podemos dizer que o sábio na Bíblia é aquele que sabe o que vale a pena ser amado. Vejam bem, o sábio é aquele que sabe o que vale a pena ser amado. O sábio não desperdiça o seu tempo, as suas forças, o seu amor, amando o que não vale a pena. Vejam bem, como nos faria bem se nós aprendêssemos essa lição. Como nos faria bem se nós pedíssemos e acolhêssemos a sabedoria que Deus nos oferece. Quanto sofrimento nós pouparíamos, de quantas dores, de quantas angústias, de quantos fracassos nós seríamos poupados se nós fôssemos sábios, se nós amássemos apenas aquilo que vale a pena ser amado. No Evangelho, que é Mateus, capítulo 13, nós acompanhamos a conclusão deste capítulo, que é chamado o capítulo do reino, porque ao longo deste capítulo, Jesus conta várias parábolas para dizer o que é o reino de Deus. E nesta passagem que nós escutamos hoje, ele nos conta 3 parábolas. A primeira é dizendo que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo, que quem encontra este tesouro vende tudo que tem para comprar aquele campo. A segunda é onde Jesus compara o reino de Deus com uma pérola preciosa, e o mercante que a encontra faz a mesma coisa, desfaz-se de todos os seus bens para comprar aquela pérola preciosa. Enquanto que na terceira parábola, Jesus fala que o reino de Deus é como uma rede lançada que apanha todo tipo de peixe. Este evangelho tem a ver com Santo Afonso, porque Santo Afonso soube escolher
o tesouro precioso que é Jesus. Santo Afonso soube escolher a pérola preciosa que é o reino de Deus. Santo Afonso era um homem ilustre do seu tempo, e ele foi capaz de deixar tudo, como diz ele, para ganhar tudo. Um certo Raponi, que foi um grande biógrafo de Santo Afonso, falando do nosso fundador, o descreve da seguinte maneira: vejam só, Afonso é um homem raríssimo, pela sua capacidade multiforme. Era pintor, poeta, músico, arquiteto, advogado, teólogo, moralista, histórico, apologista, orador fascinante, fundador de um instituto missionário, bispo zelosíssimo, escritor dos mais fecundos e lidos do século XVIII, um homem extraordinário, pela vastidão do seu saber, pela agradável segurança com que afrontava um problema e dava-lhe solução, pela esperança que era capaz de dar ao último dos desesperados, pela alegria que deu a quem estava imerso no sofrimento. Santo Afonso era um homem de grandes capacidades e foi capaz de colocar todos os seus dons, todos os seus talentos ao serviço do reino de Deus. Como dissemos desde o início, nós estamos celebrando hoje a segunda noite do nosso tríduo em preparação para a festa de Santo Afonso. E ao longo deste tríduo nós estamos fazendo um passeio pelos elementos que fundamentam a espiritualidade da nossa congregação. Nós costumamos dizer que a nossa espiritualidade está fundamentada em um tripé, que é presépio, sobre o qual refletimos ontem, cruz, sobre a qual refletiremos hoje, e Eucaristia, que é o nosso tema de amanhã. E Santo Afonso diz coisas maravilhosas sobre cada um destes temas. Sobre o presépio, que foi o nosso tema de ontem, Santo Afonso, contemplando o menino Jesus no presépio, ele diz algo como: por que não se incendeiam, pelo amor que tu expandes, os panos e as palhas da manjedoura? Santo Afonso ficava maravilhado quando se colocava a contemplar o menino Jesus no presépio. Na nossa congregação, eu disse há alguns dias atrás, havia a tradição de a cada dia 25 de cada mês se celebrar um pequeno Natal, recordando o presépio, recordando o mistério da encarnação. A música de Natal, que ainda hoje é a mais cantada na Itália e em vários lugares da Europa, é Tu scendi dalle stelle, Tu vens lá das estrelas, que é uma composição de Santo Afonso. É uma música lindíssima, que ainda hoje é muito cantada. Os grandes cantores da Europa gravaram essa música porque é realmente muito bonita. E o nosso tema hoje é a cruz. E a equipe que preparou o nosso tríduo colocou a seguinte provocação: a cruz de Cristo tem duas dimensões. Na primeira, olhamos para o alto, onde encontramos o Pai, e na segunda, olhamos para os lados, onde encontramos nossos irmãos e irmãs abandonados. Ao falarmos da cruz de Jesus, precisamos ter cuidado para que possamos evitar mal-entendidos. Erraria quem a interpretasse como uma apologia do sofrimento, privando-a do contexto em que ela se deu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a cruz, pela cruz, é um sinal de maldição. A cruz, pela cruz, é um sinal de maldição. Tanto assim que no livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23,
está escrito: maldito aquele que for pregado no madeiro. Vejam bem, maldito aquele que for pregado no madeiro. O castigo mais severo, a pena de morte mais brutal que a humanidade conheceu foi pregar um ser humano na cruz e deixá-lo agonizar até a morte. Nunca houve castigo pior inventado pela humanidade do que esse. A cruz, na altura em que Jesus viveu, era símbolo de morte física e, sobretudo, de morte moral. A morte de cruz era destinada aos piores criminosos, de modo que, quando uma família tinha um dos seus membros condenado a essa morte, ela apagava o seu nome da história. A família passava a ter vergonha de citar o nome daquele parente que havia sido condenado àquela morte tão infame. Quando condenaram Jesus à morte de cruz, os seus algozes pretendiam matá-lo fisicamente e também moralmente. A ideia dos algozes de nosso Senhor Jesus Cristo era fazer com que a sua família, os seus discípulos, tivessem vergonha de tê-lo seguido, tivessem vergonha de pronunciar o seu nome e apagassem a sua história das suas vidas. Era essa a intenção dos malfeitores quando condenaram nosso Senhor Jesus Cristo à morte. Pela graça de Deus, porém, a cruz que era instrumento de morte tornou-se em Jesus instrumento de vitória. Sempre existiu entre nós cristãos uma tendência ao triunfalismo, isto é, a tendência de buscar o Cristo glorioso, o Cristo vitorioso, o Cristo triunfante, esquecendo-se de que ele passou pela cruz. É contra essa tendência que São Paulo nos diz nas suas cartas: que nada em mim ofusque o sacrifício da cruz de Jesus. E Paulo diz também: não posso me orgulhar a não ser nisso, me orgulhar da cruz de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de lembrar que certa vez eu fui à missa, era o dia da exaltação da Santa Cruz, e é por isso que eu me lembro bem, né? Na Basílica da Santa Cruz, em Jerusalém, e o padre que fazia a pregação, a homilia, ele dizia assim: é preciso ter cuidado para não buscar Cristo sem a cruz, porque quem procura Cristo sem a cruz corre o risco de encontrá-lo e não reconhecê-lo. Eu fiquei muito impressionado com esta afirmação desse padre, tanto assim que eu guardei e repito com alguma frequência: é preciso ter cuidado para não buscar Cristo sem a cruz, porque quem procura Cristo sem a cruz corre o risco de encontrá-lo e não reconhecê-lo. Tudo isto porque Cristo e a sua cruz são indissociáveis. Não se pode compreender o mistério do Filho de Deus ignorando o sacrifício da cruz. Nós devemos nos orgulhar da cruz de Jesus, porque na cruz Jesus nos deu a manifestação máxima do seu amor. Contemplando este mistério da cruz de Jesus, Santo Afonso, nosso fundador, diz coisas interessantes. Ele diz: e quem poderá deixar de vos amar, vendo-vos como o filho dileto do Pai, terminar a vida com uma morte tão amarga e desumana por nosso amor? Depois Santo Afonso diz: não merece ser amado um Deus tão amoroso?
Ouve o que ele diz a você daquela cruz. Veja, filho, veja, filha, se há no mundo quem mais amou você do que eu. Santo Afonso também diz: Deus é louco, louco de amor pelos homens. Deus é louco, louco de amor pelos homens. E Santo Afonso tem razão, porque só um Deus louco de amor é capaz de sofrer a paixão, é capaz de morrer crucificado para nos salvar. Se antes, apesar de todo o bem que Deus realizou em nosso favor ao longo do Antigo Testamento, era possível duvidar do amor de Deus por nós, agora, a partir de Jesus, essas dúvidas não têm razão de ser. Essas dúvidas foram completamente dissipadas. Em Jesus fica absolutamente claro que Deus nos ama e quer nos alcançar para si. Deus nos ama e quer a nossa salvação. Contemplar a cruz de Cristo é um exercício que deve encher o nosso coração de esperança. Na cruz, Jesus destruiu aquela que era a nossa pior inimiga, a morte. A morte já não tem autoridade sobre nós. Ela já não é capaz de interromper a nossa amizade com Deus. Ela já não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Na cruz, Jesus nos conquistou para si e nos colocou sob o domínio único e exclusivo de Deus Pai. Na cruz, Jesus nos ensinou a olhar para os momentos difíceis da nossa vida de um jeito novo. Sabemos agora que toda dor, todo sofrimento e toda lágrima que cai do nosso rosto será usada por Deus na obra da nossa salvação. Assim como na cruz de Cristo, que era sinal de morte e derrota, foi convertida em sinal de vida e vitória, também o nosso sofrimento pessoal será convertido em alegria verdadeira. Voltemos a visitar a provocação que nos é proposta hoje. A cruz de Cristo tem duas dimensões. Na primeira, olhamos para o alto, onde encontramos o Pai, e na segunda, olhamos para os lados, onde encontramos nossos irmãos e irmãs abandonados. Olhemos para a cruz que nós temos aqui no centro do nosso presbitério. A mística cristã segue os traços da cruz, exatamente como nos é proposto hoje para a nossa reflexão. Há uma dimensão que é vertical, que diz respeito à nossa relação com Deus, que diz respeito ao nosso amor para com Deus, e existe também uma dimensão horizontal, que diz respeito à nossa relação com os nossos irmãos, e especialmente os irmãos mais vulneráveis, que diz respeito ao nosso amor para com o nosso próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. O amor a Deus e o amor ao próximo são tão íntimos, são tão parecidos, que é impossível separá-los. Ou se ama a Deus e ao próximo ao mesmo tempo, ou não se ama a nenhum dos dois. O verdadeiro templo de Deus é o homem, e o verdadeiro serviço a Deus é o serviço ao homem. Não há amor a Deus que não passe pela pessoa do nosso irmão. Não há serviço a Deus que não passe pelo serviço ao nosso irmão.
Santo Afonso compreendia bem o que era isso. Certa vez, quando Santo Afonso era padre e trabalhava muito nas periferias de Nápoles com as capelas do entardecer, sobre as quais se falou ontem na celebração, ele, para fazer férias, se retirou para a região de Santa Maria dos Montes. Foi fazer férias, foi descansar. E foi ali que ele conheceu os cabreiros, que era uma gente que estava em tamanha situação de abandono que Santo Afonso ficou espantado. Aquela gente estava abandonada pelo poder civil e estava abandonada também pela igreja. Santo Afonso, depois dos dias de férias, voltou para Nápoles pedindo a Deus que suscitasse algum filho de Abraão para cuidar daquela gente. Um biógrafo de Santo Afonso, chamado Tanóia, diz que, a partir daquela experiência, Santo Afonso já não era o mesmo. Ele voltou para Nápoles, mas o seu coração permaneceu lá, entre os cabreiros. Muito provavelmente foi naquela experiência, foi sobretudo naquela experiência que Santo Afonso entendeu que a mística cristã segue os mesmos traços da cruz. É amor a Deus que nos envia também ao amor pelos nossos irmãos e as nossas irmãs. Aprendamos de Santo Afonso a fazer a vontade de Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde eu devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas preces. Após cada uma delas, rezemos juntos. Por vosso amor, renovai-nos, Senhor. Por vosso amor, renovai-nos, Senhor. Ajudai-nos a compreender as maravilhas de vosso amor e vossa providência nos acontecimentos de nossa história. Por vosso amor, renovai-nos, Senhor. Fazei-nos colaboradores de vosso reino, defendendo e promovendo a justiça e a solidariedade entre nós. Por vosso amor, renovai-nos, Senhor. Tornai-nos firmes na esperança e trabalhadores de vosso reino, na construção da concórdia e da paz. Por vosso amor, renovai-nos, Senhor. Socorrei aqueles que estão sofrendo, consolai os aflitos e fortalecei os fracos, e dai alento a todo o vosso povo. Por vosso amor, renovai-nos, Senhor. Aceitai nossa gratidão a vós, por todos os ministros de vossa Igreja, que se empenham em ajudar as comunidades na vivência do sínodo e na vida de fraternidade e comunhão. Por vosso amor, renovai-nos, Senhor. Acolhei, Pai de bondade, as preces que nós, vossos filhos e filhas aqui reunidos, confiadamente vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. A fé compromete
preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. O céu e a terra proclamam sua glória. Hosana, Hosana, Hosana ao Rei da Luz. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao nosso Rei Jesus. Hosana ao nosso Rei Jesus. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos,
Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Alberto, que é o bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salva. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me dizer sobre tudo aos pobres, que
seu reino de amor. O Senhor me pediu que dissesse aos cegos que eles verão, e que os presos se alegrem, que veio pra eles a libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero e seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me falar aos que pedem perdão, que serão atendidos, serão perdoados no reino de amor. O Senhor me pediu que contasse ao mundo que o tempo chegou, o tempo da bênção, o ano da graça, da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados.
Ontem à noite iniciamos com a vida de Santo Afonso Maria de Ligório. E hoje vamos dar continuidade. A vida de Santo Afonso, filho de Giuseppe e Ana, nascido na cidade de Nápoles, muito inteligente, tanto que aos 16 anos de idade ele já estava formado em direito. Ele era um homem raríssimo, era um advogado que lutava sempre pela justiça. Porém, um dia, a corrupção dos tribunais fez com que ele abandonasse a advocacia, dedicando sua vida totalmente para Deus, no serviço sacerdotal na diocese de Nápoles. Porém, devido ao trabalho que Afonso teve lá nos arredores de Nápoles, com a Capelinha do Entardecer e depois com o Hospital dos Incuráveis, ele adoeceu, ficou com a saúde abalada e adoeceu dos pulmões. Então o médico sugeriu que ele viajasse para poder recuperar a saúde dos pulmões e dessa forma repousar do trabalho que fazia. Minha mãe, não sei o que me espera nessa missão, mas peço que me acompanhe e interceda por ela. Mas, padre, para onde Santo Afonso foi? Ele foi para Scala, uma cidadezinha nos montes da Itália. Chegando na Scala, ele se deparou com uma realidade muito triste, que eram os cabreiros, pessoas que cuidavam das cabras montesas naquele lugar. E ele notou que eles eram pessoas, ovelhas como sem pastor. Isso deixou ele bastante preocupado, e daí ele resolveu esquecer da doença e foi cuidar, ajudar aquelas pessoas que não tinham nada, não eram desprezados da igreja e não viviam numa pobreza muito grande. Vinde, irmãos, vinde, irmãs. O Redentor te chama pelo nome. Ser forte na fé e alegres na esperança. Vinde. Chamada a evangelizar. Como posso me calar e sou chamada a evangelizar? Como posso me calar e sou chamada a evangelizar? Me calar não posso não, me calar não posso não. Vou sair fazer missão, vou sair fazer missão. como o Senhor poderei desconfiar de ti, ao contemplar teu sangue derramado. Tu fizeste da cruz o trono da misericórdia e o fundamento sólido de toda a minha esperança. A ela recorro hoje, pois somente ela sustenta-me. Por todos morreste, para ganhar-te o afeto de todos. Mas quão poucos são os que de verdade te amam. Quero contar entre esses poucos. Quero pôr em ti meu gozo e meu contentamento. Quem ou que circunstância poderá apartar-me de ti? Dá-me, Senhor, amor para querer-te. Tenho esperado este momento.
tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Uma forte salva de palmas. Viva Santo Afonso! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Maria Santíssima! Viva! Viva os missionários redentoristas! Viva! Viva a nossa paróquia! Viva! Amém! Amanhã tem mais, né? Vamos ver como é que vai finalizar essa história, né? E está sendo interessante acompanhar. O nosso convite é justamente para que amanhã, às 19 horas, nós nos juntemos aqui para celebrar a terceira noite do nosso tríduo e também que convidemos mais pessoas, mais irmãos, mais irmãs para celebrarem conosco estes dias festivos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mais uma salva de palmas para o nosso glorioso fundador. Você